Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. É isso que a gente vai dar continuidade nessa manhã. Deixa eu entregar nessa manhã, já que o Reinaldo está aqui, para você pegar um papel e você possa escrever o resultado desse entendimento sobre crença sendo liberada com as palavras da tua boca, criando essa realidade que você vem crendo da palavra. Levanta a sua mão, porque você vai ver isso acontecer. Eu poderia dar inúmeros aqui testemunhos, né, na minha vida ou de outras pessoas, como isso é uma verdade. Né? Se você for uma pessoa minuciosa, e às vezes tem pessoas que são detalhistas, escrevem no diário os acontecimentos, mas se você, de maneira contínua, começar a escrever num diário sobre as inspirações de crença que Deus põe no teu coração e você começa a declarar, ao longo dos anos, eu quero te dizer, você só vai dando checklist, porque todas elas se cumprirão. Impressionante. Impressionante. Eu me lembro, assim, algumas na minha vida, tudo já estão sem realidade. Assim, tem outras coisas, né? Porque é um ato contínuo, sempre tem, a nossa vida não terminou. Aquele que começou boa obra, ele vai completar, não completou ainda. Você está no meio da jornada. Então, aprenda esse sistema, eu venho falando sobre isso. O próximo domingo é muito importante, não deixe de vir. E eu estou te fundamentando na palavra de como isso funciona. De nada adianta nós estarmos numa aliança eterna e não podemos participar dessa manifestação. Escuta o que eu vou te falar. O desejo de Deus é se manifestar. Ok? Não é uma aliança teórica. Não é um contrato que eu não receba de um benefício. Todo contrato tem um benefício. Né? Para ambas as partes, né? E Deus não ama demais. Lembra que eu falei que a razão da aliança de Deus é que Deus quer nos abençoar para que nós sejamos uma bênção. Isso aí tem que fazer parte do pacote. Tá certo? Os dois lados da moeda. Não dá para olhar só para o umbigo. Mas você tem sido abençoado para abençoar outras pessoas. Assim funciona. Então, dando continuidade nessa manhã, nós chegamos a 2 Coríntios, abre a tua Bíblia, no capítulo 4, verso 13. E a pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Como é que eu ativo, pastor? Como é que eu libero, na prática, essa aliança que Deus tem comigo? Como é que a liberdade da manifestação da aliança? Né? Esse é o desejo de Deus, se manifestar no nosso meio, de maneira contínua. Como é que a gente faz isso? E com base, então, em 2 Coríntios 4:13, nós estamos aprendendo que o espírito da fé é a crença declarada. Né? É aquilo que eu creio do fundamento da verdade sendo expresso através dos meus lábios. Esse é o fundamento. Não é simplesmente uma crença, não é simplesmente um livro chamado a Bíblia, não é simplesmente as promessas, mas essas promessas dentro de mim como crença declaradas. Está claro isso, gente? Olha que eu já vinha 2 domingos fazendo isso. Mas esse tipo de fundamento, ele é simples, mas tem que ficar em você. Eu vou te falar, esse é o fundamento que nunca será diferente, da qual você vai ver a manifestação de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, até o dia de você sair dessa terra. Se Jesus não voltar, porque Ele está voltando. Então eu criei, eu declarei, nós cremos, nós o quê? E aí eu vim colocando isso para você, que crer e confessar a palavra libera a bênção, a manifestação da nova aliança na nossa vida. Não tem outra maneira. Não é desejo. Não é vontade que as coisas deem certo. Eu já falei isso para vocês. Não caia na cilada de desejar que as coisas melhorem. Não é assim que vai funcionar. Desejo e vontade de que as coisas possam dar certo ou funcionar na minha vida, vai ficar só no desejo e na vontade. Mas quando nós acessamos o sistema do reino de Deus se manifestar, que é a crença instalada, declarada, então aí se manifesta. E é algo pessoal, eu não posso fazer por você. Muitas vezes nós oramos uns pelos outros, há um fundamento nisso muito importante, mas a tua vida mesmo, ela decola, ela anda com tudo aquilo que Deus tem preparado em termos de plano e propósito, quando você pessoalmente compreende o sistema. Diga aleluia. Aqui você aprende, cara, você não fica aqui pendurado numa muleta, não é isso não. Não existe esse tipo de fundamento que você fica dependente de um pastor. Não caia nessa cilada, cara.
de que a obrigação é do pastor conhecer a palavra e eu ouvir. E não faz isso não. Não funciona. Você é um filho de Deus assim como eu sou. Independente do meu chamado ou da minha vocação, o sistema pelo qual eu vivo é o mesmo que você aprende. E cada um de nós aqui tem que aprender a viver esse sistema. Depois não adianta o inferno chegar para você e dizer que não funciona. Você vai rir na cara dele. Oh, muito bom, hein? Porque nós estamos aprendendo como funciona. Eu disse lá para vocês que a boca foi criada para ser expressão do Espírito vivo, não da carnalidade, não daquilo que eu quero dizer, de bobagem, coisas que as pessoas conversam nesse mundo porque não tem entendimento. Nós devemos guardar a nossa boca muito bem. Espírito vivo significa que eu estou vivo na verdade. A verdade faz parte de mim. Então a nossa boca deve expressar isso. Lembra Hebreus 10, que nós devemos guardar firme a confissão, a declaração, não é? A declaração da fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu coloquei ali para cumprir, entre parênteses, que eu acrescentei, mas não está na Bíblia, só quero te dizer. Mas eu botei na minha Bíblia, que não é isso aí. De que adianta Deus então fazer promessas e não cumprir? Mas Ele cumpre cada uma das suas promessas. Não é isso? Está escrito lá no Velho Testamento, Deus é Deus que minta para que não cumpra aquilo que Ele diz. Não é isso? Tem muitas passagens falando sobre isso. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas que Ele empenhou para com seu povo. Lá em Josué. Então continua valendo. É o mesmo sistema. É a verdade crida, declarada. E aí eu continuei dizendo isso para vocês, que essa palavra aí, confessar, ela é do original dizendo isso, concordar, dizer a mesma coisa que Deus diz. É algo do nosso coração. A boca deve concordar e dizer a mesma coisa que o coração crê. Diga amém. Ela deve concordar e dizer a mesma coisa que o coração crê. Outra coisa, quando você acredita, você deve confessar o que acredita. É isso. Então, eu criei, pastor. E aí? Não, mas eu estou crendo. Sim. Está verbalizando? Não. Então não funciona, não está no espírito da fé. Estou provando na palavra. Esse é o espírito da fé. E Jesus nos ensina esse sistema que eu comecei no domingo passado a falar. Marcos capítulo 11. Jesus havia dito um pouquinho antes para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele disse. No dia seguinte, os discípulos viram que a figueira havia secado. Eles viram o resultado de uma crença declarada. Aí Jesus então ensina. Eles surpreenderam. Então Marcos capítulo 11, 22, Jesus então diz, rapaz, vocês têm que ter a fé do tipo de Deus, é assim que funciona, o sistema é esse. Rapaz, gente, deixa eu te falar, isso está na nossa frente, é simples, e a maior parte do povo de Deus sobre a face da terra não sabe bolufas sobre isso. Durante muito tempo eu também não sabia nada. Nós temos que aprender. Sabe, andar com Deus não é um mistério, não é uma coisa assim, será que vai dar? Não vai dar certo? Será que Deus se manifesta? Não manifesta? Pastor, eu só sei de uma coisa, isso eu aprendi, seja feita a vontade de Deus. Essa é uma declaração de ignorância às vezes. Porque quando eu digo seja feita a vontade de Deus, eu estou me eximindo da responsabilidade de conhecer qual é a vontade dEle. Qual o sistema dEle, como funciona. Deus nunca colocou na sua palavra nenhum impedimento para que nós não o conhecêssemos. E soubéssemos como Ele age. O sistema de Deus é crença. Sempre foi assim. Quando Ele chamou Abraão, Ele chamou para acreditar. Abraão creu em Deus, olha. Está lá, em Gálatas capítulo 3, está falando que Abraão é o pai da fé, pai da crença. Então tem um sistema pelo qual nós vivemos. Ainda há muitas coisas sendo colocadas na mente do povo de Deus pelo inferno, dizendo tipo assim, não, são as pessoas especiais que recebem, só aqueles que são ministros. Mas pastor, quem sou eu? Por que o inferno quer que você entenda assim? Quem sou eu? Quando, na verdade, se você é uma nova criatura, você tem direito, você é um aliançado, você é um filho de Deus. Te pertence. Cada promessa de Deus te pertence. Não deixe o inferno roubar esse prato maravilhoso de manifestação, gente. Como é que vai roubar? Aí ele lança sobre você a tua dificuldade. De muitas vezes ele diz assim, você fez isso, você fez aquilo outro e tal, lança coisas do passado, lança erros e acusações e condenações, vamos jogar isso de lado. É só verificar o meu coração, eu tenho andado com Deus, estou em paz, está beleza.
Mas nós somos sujeitos às falhas, nós não andamos na falha fazendo o errado. Aí é outra coisa, aí já estamos empurrando para o outro lado da vala. E nós temos que tomar cuidado. Mas é teu direito, você é um filho, de andar. Então Jesus estava ensinando, olha, a fé é do tipo de Deus, hein? É a que funciona. Lembra que a gente então passou para outro verso? E por incrível que pareça, você vai ver a ênfase na declaração. Porque se eu disser a esse monte, disser a primeira vez, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer, ó, esse é o fundamento. Então está aqui, crença. Beleza, que se fará aquilo que diz, segunda vez, ó, tudo o que disser será, mais uma vez, boca. Não é declaração porque eu estou animadinho de pensar algo e declarar porque acredito. Não. O que é esse algo? Esse algo tem que estar classificado dentro da vontade de Deus, que é a sua palavra para a minha vida e a sua. Então, está classificado como vontade de Deus. Veja, uma das passagens mais absolutas, gente, mais concretas, né, sobre a manifestação de Deus, é essa que está aqui em 1 João, vai lá comigo. Capítulo 5, no verso 14. Essa série de mensagens foi fundamento do estudo do pessoal do Conexão. A oração que Deus entende é a oração respondida. No coração de Deus, não tem como não responder a oração. É só entrarmos no sistema. Qual é o sistema? Está muito bem declarado aqui. E pasmem a simplicidade para você que de repente nunca leu essa passagem, ou isso aqui é novo. Em 1 João 5, 14 diz, e esta é a confiança, diga confiança, que nós devemos ter. Não é isso? Que nós devemos ter para com Deus, que se nós pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Diga aleluia! Sempre estou pegando, né? Mas vai chegar esse dia que eu não vou pegar. Não dê amém a tudo que eu estou falando, porque eu pulei uma parte super importante. Veja, não está escrito que tudo que eu pedi Ele ouve. Não está escrito, vamos aos que está escrito. Está escrito que tudo que nós pedirmos, segundo a sua vontade, isso é para acordar quem está dormindo. Segundo a sua vontade, pastor, ninguém sabe a vontade de Deus para o homem, porque é um mistério. Então o mistério já está revelado. 600 e tantas páginas em português, que é o nosso idioma, tem como ler e temos como conhecer. Se tivesse aqui em africâns, eu recebi uma Bíblia traduzida no idioma indígena, maravilhoso. Rapaz, que beleza, como sou abençoado lendo aquilo. O cacique aí do Mato Grosso mandou para mim. Beleza. Mas está aqui. A vontade de Deus é a sua palavra, escrita para o homem, que é a sua aliança, muito bem definida. Quantos creem nisso aí? Beleza, então vamos ler. A sua vontade, então Ele nos ouve, mas pastor, minha oração não passou do teto. Rapaz, para de pensar como o homem pensa, o homem natural, como o inferno quer que as pessoas pensem de maneira tradicional, de que eu não senti que passou do teto. A confiança minha é algo que eu falo com Ele a respeito do que creio escrito nesse livro. Essa oração pode ser 5 segundos. E aí está escrito lá assim, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então estejamos, eu e você, completamente convictos, certos, absolutamente certos, de que vamos obter os pedidos que temos feito. Podemos ir embora? Com essa eu já posso ir embora. Olha o que está escrito aí. Aqui não está escrito nada só para os preparados, só para os que fizeram curso teológico, só para os que são ministros, já tem tempo de igreja. A condição não é nada dessa. A condição é simplesmente o quanto você está disposto a acreditar. O anjo chega para Maria, Gabriel, e fala assim, para Deus. Assim mesmo. Ele chega assim, para Deus. Do ponto de vista de Deus. Maria, presta atenção, olhe para os meus olhos.
Para Deus, do ponto de vista de Deus, Ele está mandando te dizer isso. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí a gente abraça, puxa, que legal. Então, Deus, estamos aí, manda ver na minha vida e tal. Não funciona assim, porque o verso 45 é fundamental. O 37 a gente conhece. Maria, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É mesmo? Agora dá uma abertura no 45, você tem que ver. Vai lá, Lucas 1, 45. Isabel, então, a sua prima, diz para ela: bem-aventurada é a que creu. Uhul! Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Ah, é? Ela creu naquela palavra que o anjo disse para ela, né? Aquela palavra veio de Deus. Ela tomou posse, ela creu. Então será o quê? Cumprida. É maravilhoso que Maria dá uma declaração tremenda. Ela diz assim: seja feita em mim a vontade de Deus. Sabia que essa é uma declaração de crença? Olha o sistema, crença. Crença declarada. Então, eu tinha dito para vocês isso, que a fé do tipo de Deus é essa, ela expressa, ela crê, ela libera o poder para produzir o que se crê. Fé do tipo de Deus é a que produz com os lábios aquilo que se crê. Eu estou só passando rápido para a gente continuar. O coração crê e a boca o quê? Produz o que se crê. Jamais esqueça isso, por isso tua boca é importante. O que sai dos nossos lábios é muito importante. Eu comentei domingo passado sobre sermos seletivos naquilo que está nos nossos lábios. Para aprendermos aí na boa. A mulher do nabo, não. Poxa, ri um pouquinho, porque essa piada é da Deise, gente. Vocês têm que rir mais, né? É da Deise essa piada. Então, para que as coisas se manifestem, é a verdade. Então, esse sistema você tem que ir treinando. Eu venho explicando isso para vocês. E você vai vendo resultados dia após dia. Então, a crença que não produz, eu disse, só tem duas coisas. Primeiro, não tem confissão, não tem declaração. Ah, eu creio, mas não aprendi que eu preciso declarar o que creio. Você está aprendendo. A respeito da minha casa, da minha vida, das coisas que Deus tem colocado. Deus te inspira, Ele te fala algo, rapaz. Na palavra dEle. Ele te promete, Ele mesmo. Ó, te prometi isso, hein? Ó, isso, está tudo aqui. Então a gente tem que, uma vez que está instalado no nosso coração, declararmos. E a segunda, as duas vertentes são essa. Não funciona a manifestação, porque a crença não está em linha com a vontade de Deus. Acabei de ler um verso provando isso para vocês. Sobre nós pedirmos segundo a vontade de Deus, que é a sua palavra para a minha vida e para a sua. Então a fé como Deus tem, é como Deus Ele é. Ele passou isso, esse sistema, para que eu e você vivêssemos. É da mesma forma. Ela foi mostrada rapidamente lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Nós vemos no verso 3 que está escrito lá, disse Deus. Quer conferir? E o que é legal é que ele disse mais, haja luz e houve luz. A luz se manifestou. Veja bem. Disse Deus, haja luz, e a luz se manifestou. Se no primeiro capítulo de Gênesis, Deus ensina o poder criador, o poder de trazer à existência, não as coisas que não existem, mas as coisas que já estão instaladas nele. Você entende? Deus não abre a sua boca para declarar algo que não existe, já existia dentro dele. Eu amei, porque dando uma estudada sobre isso, uma das colocações interpretativas desse verso no hebraico é exatamente essa aqui, ó. Luz que há em mim, seja, e houve luz. Quer dizer que Deus, pastor, Deus tirou esse negócio, haja luz do nada. Não tirou do nada, já estava nele. Aqui é a prova, veja gente, é a prova
que a manifestação está naquilo que eu declaro, que já está instalado em mim como crença. Se está instalada em mim como crença, ela precisa ser verbalizada, porque ela criará o que já está instalado em mim e em você. A respeito das promessas de Deus sobre a nossa casa, rapaz, se você acredita que cada membro da tua casa vai ser salvo, será mesmo. O que mais? Eu acredito que tem provisão suficiente em 2016 para a minha vida, terá e muita. Eu acabei de dizer no início do encontro que 2016 será na proporção daquilo que eu creio que será para mim em 2016. Mas se eu for com as pessoas do lado de fora, com as previsões e tudo está acontecendo, falando da Dilma direto, não podemos fazer isso. E das coisas que estão acontecendo, gente, as pessoas só estão botando para dentro aquilo que eles acreditam. Vai ser muito ruim, está mal e vai de mal a pior. Esquece o mundo, o nosso sistema é o do reino. Não há escassez no reino de Deus. Não há escassez de alegria, de prazer, de saúde, de finança. Que mais? O que mais? O que mais? O reino de Deus é amplo, gente. Mas esse é o sistema que está instalado em mim. Olha a importância de criar isso dentro do nosso coração de maneira própria. Eu quero te falar que em Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus não estava testando se ia dar certo. Deixa eu ver. Haja luz. Ele com certeza só declarou, haja luz, porque ela já existia dentro dele. Os lábios são é o gatilho que põe para fora o que já está dentro. Olha a importância de crer, e não tão somente crer, mas declarar, que aí nós liberamos o poder. É o espírito da fé, diga o espírito da fé. Veja, Hebreus capítulo 11, verso 3, nessa versão. Pela fé entendemos que o universo foi formado, o quê? Pela palavra de Deus, não é isso? Aí você olha lá o primeiro capítulo, né? De Gênesis, você vai ver Deus formando todas as coisas com a palavra. Então, formado pela palavra, de maneira que o visível, veio a existir das coisas que não existem. Diga aleluia. Não diga aleluia, porque não está escrito isso. Veio a existir das coisas que não aparece, não significa que não existem. Toda a existência é Deus e uma realidade. Isso aqui, a palavra de Deus, as suas promessas, é uma realidade. Isso aqui não é uma questão que não existe, existe. Só está no mundo do Espírito. Para que isso se manifeste nesse mundo natural, eu preciso crer. Então veja, veio a ser visível, manifestar. Ai Jesus, não vou tomar choque não, né? Se manifestar das coisas que não aparecem, mas são reais. Demais, né? Das coisas que não são visíveis ainda. Porque esse é o fundamento de Hebreus 11, 1. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu sempre ponho na minha Bíblia, ela está lá, ainda. Então não é algo que não existe. Diga aleluia. E eu quero te dizer que a partir do momento então que eu declaro, eu verei. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos reais que não se veem ainda, desde que eu declare, porque fé é o espírito da fé. Então, fé, o espírito da fé, digo, o espírito da fé, é a certeza. Você não pode separar aqui. É o espírito da fé. É a crença declarada. Olha a importância disso. Então eu te digo que a realidade... Deixa eu ler esse verso contigo para comentar algo muito legal.
Veja Romanos 4, verso 17, como está escrito. Deus chega para Abraão e diz assim, por pai de muitas nações. Ele não chega para Abraão para dizer assim, eu te constituirei. Paulo dá uma declaração muito legal, porque ele está colocando, está escrito, ele está tirando desse fundamento, está escrito, por pai de muitas nações, o quê? Eu te constituí. Mas imagine se Abraão chega então para Deus e fala, acho que você está enganado. Em primeiro lugar, eu sou velhinho, e a minha esposa não dá mais. Desse mato não sai cachorro. E preste atenção, temos algum problema, que a gente não tem filho nenhum. E Deus já havia declarado com seus lábios que tinha constituído ele como pai de muitas nações. O que aconteceu com Abraão? Abraão creu em Deus. Meu Deus do céu. Perante aquele no qual o Deus que vivifica os mortos e chama, elevador, chama, boca, chama a existência as coisas que já foram constituídas. As promessas de Deus já foram constituídas para nós. Compartilhei uma palavra ontem na escola bíblica para os alunos, né? Falando sobre o plano e o propósito de Deus que já está pronto. Antes que eu viesse a esse mundo, Ele já tinha escrito todos os meus dias até o final. Antes da criação desse mundo, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Tudo pronto, tudo já na existência de Deus. Pronto, é interessante porque a constituição de Deus é sempre no passado, porque nós estamos vivendo nesse tempo aqui de um mundo, mas estamos, vamos dizer, avançados, mas tudo já está pronto. Então, quando Ele tem uma promessa e você se encaixa com ela, é porque ela te pertence, ela é uma existência, ela é real. E se tornará manifesta nesse mundo, visível, a partir desse sistema, crença declarada. Abraão viu ser pai e passando os anos e a sua geração, isso não se tornou realidade? Mas tudo começou numa pessoa que creu. Você entende o que Deus precisa é que você creia nele. O resto é com ele. Tanto é verdade, gente, que a Bíblia declara lá que aquele que creu entrou para o descanso. Porque não sou eu que trabalho para fazer isso valer, para trazer existência na força do meu braço. É Deus que manifesta. A minha parte é crença declarada. Alguém está compreendendo? Pastor, mas esse é um sistema novo. Não, não é novo. Sempre existiu. Nós temos que tomar cuidado com muitas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. O pessoal tem supervalorizado e falado muito sobre a doutrina chamada graça. Não doutrina, graça não é doutrina. E às vezes há declarações erradas, tipo assim, não, mas no tempo da lei, no tempo passado, era obediência. Agora nós estamos na fé. Falou a maior asneira que existe. A maior asneira que existe. Porque a obediência do passado era simplesmente crença. Porque crença é uma ação com base na certeza que a gente tem de Deus. Pode dar o nome obediência a isso. Por que o pessoal não entrou na terra da promessa? Porque não obedeceram? Exatamente, porque não creram. Porque quem crê se posiciona com aquilo que crê. E não mudou esse sistema? O sistema continua sendo o mesmo. Então toda essa aliança nova aí, da qual Deus trouxe para nós na pessoa de Jesus, colocando ela prontamente hábil para nós em todas as áreas, não é uma secção assim, caramba, e isso é perigoso, porque às vezes as pessoas ensinam coisas, e se tomar um cuidado, a pessoa fica tão impregnada de um pensamento errado, daqui a pouco o pessoal não está nem lendo mais o Velho Testamento. Pastor, não estou lendo o Velho Testamento, não estou mais na lei. Menino, vem aqui à frente. E sente aqui meia hora que você vai parar de dar essa declaração asnerosa. Meu Deus do céu, todo o nosso fundamento veio daquilo que Deus já estabeleceu. Você pensa que Deus não está olhando para mim do fundamento de Abraão?
Eu cheguei por causa de Abraão. Está vendo? Ninguém dá amém. Jesus veio por causa de Abraão. Espera aí. Então a gente tem que pegar isso com muito temor no nosso coração e entender. É claro, eu estou instituído na obra final de Jesus, que me tornou uma nova criatura. Mas o sistema de eu me relacionar com Deus é crença. No passado e no dia de hoje. Continua sendo crença uma obediência. Vou só perguntar aos amados acadêmicos. Perdoar é uma obediência ou uma crença? É a mesma coisa. É um posicionamento que eu tenho que fazer. A Bíblia declara como novas criaturas que nós temos que perdoar? É crença. Porque se eu creio, eu vou me posicionar com base no que eu creio. Se eu não creio, eu não me posicionarei. Então, se eu creio me posicionando, eu obedeço. Se eu não creio me posicionando, eu desobedeço. São maneiras de definir e palavras, mas não venha confundir dizendo que o Velho Testamento Deus exigia obediência. No Novo Testamento ele exige fé. Caramba, eu vou te falar, senta aí meu filho, vamos aprender a Bíblia. Não vem ensinar isso para mim não. Então Deus está doido, Ele mudou o seu sistema. Ele nunca mudou. Ele quer que eu e você creiamos. Abraão nasceu antes da lei e andou com Deus, foi abençoado, e diz lá no final da vida dele, e Deus o abençoou em tudo, porque crera. Ele se posicionou crendo. Show de bola, né? Está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje. Então tenha carinho com a palavra de Deus, porque ela é completa e perfeita. Nós aprendemos muitas coisas do Velho Testamento. Aliás, toda a base que nós estamos assentados no Novo veio do Velho. Sabe quantas inúmeras vezes Paulo citou? Paulo está citando passagens do Velho Testamento. Todos os discípulos citaram o Velho Testamento. É a base da revelação que eles têm no Novo, veio do Velho. Eu não gosto nem de colocar o Velho. É uma aliança só. Agora escuta que legal. Jesus citou demais a antiga. E o profeta mais citado por Jesus é Isaías. Está valendo ou não está valendo? Claro que está, porque o sistema é crença. Você está aprendendo isso? Deixa eu te dar um toque muito importante sobre isso, sobre essa frase, para a gente ir terminando. A realidade invisível dentro do coração de Deus, a realidade, estava lá. Passou a ser visível quando ele abriu a boca. Daí, a gente aprendeu algumas coisas que são importantes. Preste atenção agora nesse momento. Quem está dormindo aí? Ninguém. Bom. Quando você abre a sua boca, e eu abro a minha, a palavra que sai dos meus lábios gera uma imagem. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, tem aí estacionado em frente à igreja um carro vermelho. Você imediatamente imaginou um cachorro sentado, coberto com um manto vermelho ou qualquer coisa. Não tem como eu dizer um carro e você imaginar um cachorro, a não ser que você esteja necessitado de tratamento. Aí nós vamos ter que tratar, os seus neurônios estão doidos. Mas a palavra que é declarada, é por isso que as línguas antigas, e principalmente o hebraico ainda tem muito isso, né? Elas eram ligadas diretamente a uma imagem. Então as pessoas aprendiam por imagem. Não é verdade? Então, é uma coisa fantástica, mas a palavra ela gera uma imagem. Então, agora vamos pegar isso aqui. Quanto mais eu gasto tempo e eu procuro focar a minha visão, o meu coração nessa verdade, nessa palavra, ela gera essa imagem dentro de mim. Não de fracasso, de derrota, de doença. Aquilo que Deus escreveu a meu respeito. E o que acontece do lado de fora quando eu vivo nesse mundo? Por que as pessoas estão descendo ladeira,
estão ficando mais deprimidas, doentes, e estão abraçando o fracasso, a derrota, que nada vai melhorar, nada vai funcionar e tal. Meu Deus, como é que vai ser? Porque essa é a imagem que estão dentro dele, criada por esse mundo natural. Então o inferno mete a mão do lado de fora para tentar criar dentro de mim e de você a imagem do fracasso, da derrota, da miséria. Eu não posso permitir que isso entre na minha vida. Então o sistema de Deus é a sua palavra instalada em mim, criando a imagem, por exemplo. Então, se eu tenho a imagem dentro de mim que eu tenho saúde porque Deus conquistou, está escrito. Então, o ataque das enfermidades tem que ceder, vai embora, não vai permanecer. Porque dentro de mim está a imagem, a certeza que eu tenho saúde. Eu declaro isso, tchau, um abraço. Minha família é uma bênção. Meus filhos crescerão abençoados. Você tem essa imagem dentro de você, assim, você declara, assim será a realidade. 2016 será um ano de ampla suficiência na minha vida, a respeito, porque está escrito. Você pega as verdades de Deus, estão aqui, fazem parte de você como imagem, e você declara, assim será. Meu Deus, show de bola! Então não tem como, eu sempre digo isso, às vezes as pessoas não entendem, mas não gaste tempo, cara, ouvindo tragédia e vendo tragédia, porque essa imagem vai ficar dentro de você. Daqui a pouco você já está todo tremendo, eu sou o próximo. Pastor, eu tenho que ver uma notícia. Rapaz, eu vou te falar como é que o ser humano gosta de ver tragédia. Não, agora não posso perder a retrospectiva 2015. Você vai ver lá, retrospectiva 2015. Não tem uma bênção. Só tem tragédia. E aconteceu, e morreu 300. E morte não sei aonde. E aquilo e tal. Justamente para essa imagem ficar dentro de mim e de você. Que impede de Deus trabalhar. Deus não pode trabalhar além daquilo que nós cremos. Escreve isso. Deus não pode trabalhar além daquilo que nós cremos. Ele só trabalha com base naquilo que nós colocamos. Ele mesmo, é substância, a palavra, Ele, um ser real. A vida, essa palavra forma a imagem dentro de mim e a gente declara. Pastor, mas meu neurônio não consegue ver o meu avanço. Pois é, vem para cá, a igreja sem cabeça. Anda sem cabeça. Você não é uma mula, mas pode andar. Eu prefiro ficar com instalado. Eu não vou perder tempo ouvindo tragédia e lendo noticiário de coisas. Pastor, mas o senhor vai ficar mal informado. Prefiro. O senhor não está sabendo da última? Não. A atual que eu sei é que Deus está comigo, está sobre a minha casa e vai me abençoar em 2016. Ele vem falando, as suas promessas são reais e isso vai se cumprir. Essa é a minha conversa. Sexta-feira saí da igreja abençoado, porque a gente só conversou as coisas de Deus. A nossa reunião de oração, depois fomos almoçar. Eu vou te falar, cheguei em casa, meu Deus, Deus me falou a beça. Porque simplesmente nós paramos para conversar verdades espirituais. Pode ser uma escolha falar da Dilma, do governo, dessas coisas. Isso que as pessoas não têm mais nada para conversar, tem que falar isso. Não caia nessa cilada. O que Deus tem preparado para nós requer exatamente essa verdade, está aqui como imagem dentro de mim e de você. Eu fiquei surpreendido porque em Filipenses, vou terminar com isso, no capítulo 4, no verso 8, é uma palavra conhecida. Por que Paulo dá essa declaração? Eu vou te explicar. E às vezes a gente tem essa noção, e é importante, você pode ler um versículo, ele é uma bênção em si só, né? Mas é sempre bom, quando Deus quer te mostrar algo, você lê o contexto daquilo que está sendo falado, né? Então eu não posso tirar fora do contexto. Legal, muito bom. Agora, por que Paulo chega aí finalmente? Bom, se é finalmente, é porque ele disse alguma coisa antes, né? Isso é ridículo, né? Mas beleza, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, grifa na sua Bíblia, seja isso que ocupe. Legal, Paulo não está falando, olha, você tem tragédia, você tem destruição. Ele não está pedindo para a gente se encher com isso. É interessante porque ele fala,
Porque aquilo que eu ponho o meu foco, aquilo acaba entrando dentro de mim. Então seja isso que ocupe o vosso, o pensamento. Palavras geram imagens. Aí beleza, é um verso maravilhoso para nos abençoar, certo? Só que o Espírito Santo falou, lê antes. Beleza, então olha só a continuidade. Vamos pegar aqui do verso número 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra que eu conversei com vocês aqui de que andar ansioso ou andar preocupado é pensar na coisa errada? Anote isso se você não anotou, se você está aqui pela primeira vez. Isso é uma frase importante. Se eu estou vivendo dias de ansiedade, de preocupação intensa ou contínua, é porque eu venho pensando na coisa errada. Ansiedade e preocupação, falei quinta-feira sobre isso. Não pode ser o governo da nossa vida. Eles podem tentar, os pensamentos vêm, mas tem que ser controlados, tem que colocar isso para fora. Porque está gerando essa imagem dentro de mim, de incapacidade, as coisas não vão dar certo, de temor, de medo. E daqui a pouco eu estou até sofrendo no meu corpo físico por causa disso. Mas é porque eu venho pensando na coisa errada. Eu venho deixando esses pensamentos ganhar espaço dentro de mim. Eu não coloco para fora. Por isso que eu tenho que levar cativo todo pensamento contrário à verdade, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10. Então, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, Elinho, faz o seguinte, está aí com umas coisas vindo na tua vida, umas situações, está querendo trazer preocupação, um pensamento errado, entrando e tal. Faz o seguinte, lança diante de Deus através da oração, com ações de graças, porque Deus responde a oração, diga aleluia. Beleza, e olha, e a paz de Deus, Shalom, é a pessoa de Jesus, a paz de Deus é Ele, essa palavra viva. Essa palavra viva, que excede todo o entendimento humano, vai guardar o teu coração e a tua mente. Finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, seja isso que ocupa. O que Paulo está querendo dizer? Cara, não deixa a imagem de fracasso e derrota desse mundo comer você. Porque se isso entrar dentro de mim e de você, nós não creremos em Deus. Nós não vamos crer na sua manifestação da sua promessa. E a gente acaba chamando aquilo que a gente acredita. O mundo não entende esse sistema, mas vive. Quanto mais eu penso no fracasso, na derrota, mais eu estou puxando, porque eu venho pensando, essa imagem está em mim, eu declaro, não vai dar, está difícil, vai ser terrível esse ano. Vamos começar a nos preparar com base no medo, para isso, para aquilo outro e tal. Meu Deus do céu e tal, o cara, ele está chamando tudo aquilo. E não tem como as coisas melhorarem. Escuta, o mundo e o sistema do mundo é para falência. Mas o reino de Deus não. Deus nos criou para fazer essa programação de crescimento até o final. Ele não terminou a boa obra que Ele está fazendo na tua vida. Ele vai completar muito bem, obrigado. Mas há necessidade que eu creia nessa imagem e declare ela. Está compreendido isso nessa manhã, igreja? Não falte, domingo que vem tem uns complementos fantásticos sobre isso aí. Você aprender e depositar firme, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração, portanto eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim, e a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe.
Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Sabe que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.